o cara tá há mais de 20 anos lá no poder, né? Então a gente percebe que isso não é de agora. Ele é um estrategista aí, ele já estava pensando nisso, talvez há muito tempo. E a gente vê, por exemplo, no doc do Fim das Nações, né? O crescimento ali da China aliado à Rússia, né? E os Estados Unidos naquela cisânia social ali, de pensando em, sei lá, Black Lives Matter e igualdade de gênero, um monte de coisa, enquanto todo lado lá da Rússia e China, os caras estão crescendo, lá, aumentando o exército, poderio nuclear, etc. Eu queria entender, tipo, pô, o cara tá mais de 20 anos no poder, por que ninguém, sei lá, se nunca foi uma democracia, por que ninguém nunca fez nada contra esse cara antes? Eu tenho a explicação. Tá, vamos lá. É porque assim, a gente percebe, inclusive no doc lá, né, que tanto a China quanto a Rússia, né, eles têm tentáculos ali por outros países. Então, por exemplo, a Rússia vende do DOC lá do Fim das Nações, no caso, né? A Rússia, ela vende ali o gás ali, então, pra Europa, aquela coisa toda. Então, tipo, se o cara cortar lá, os caras morrem de frio, assim, porque não tem como ter o gás ali. É por conta disso? É só econômico? Não. É só, tipo, o cara não pode... Não. Qual que é, assim? Cara, é porque é bem simples. Não é bem simples, tá? Três é a frase que você não pode dizer nesse episódio. É bem simples. Não, mas é que assim... Vamos lá. Eu vou chegar, eu prometo que eu chego rápido, tá? Por favor. Eles conquistaram tudo isso aqui nessa visão de ser a terceira Roma, pegaram essa religião aqui. Pra quem botaram tá esse chegando negócio. agora, esse monte de risco é a terceira Roma, Isso. tá, gente? Isso aqui é a expansão do Império Russo. Em 1700, tá? 1600. Aí eles cresceram esse negócio pra caramba. E a Ucrânia, que era Kiev, eles perderam pros canatos, tá? Que era um povo nada a ver. Depois eles perderam pros tártaros. Depois eles perderam pra um povo que é interessante. Eles perderam isso aqui pra uma guerra com o Império Polonês, que era extremamente católico. E aí tu tem um racha... Havia todas essas guerras a propósito da Ucrânia, especificamente da Ucrânia. Por qual razão específica? Esquece a Ucrânia. Esquece Não há- Ucrânia. nada a Kiev. ver, É isso Império Russo. Isso é Império importante Russo, a gente só dar que- conta. Tá. Ucrânia Dá tem seu depois. a minha seu idade. nome depois. Tá. Ucrânia tem- Calma aí que eu tenho uma certa discordância quanto a isso, mas tudo bem. Sim, não, culturalmente eu concordo que não. Mas, Tá. deixa eu Mas explicar melhor. Ucrânia, assim, país Mas soberano, essa- todos nós não, reconhecemos. mas essa região, 1991, essa região que, por sinal, é mais velha que eu, especificamente foi tão 92. disputada por tanto tempo. Você é de 92, gente. Nossa, só tem criança nesse É negócio. ridículo Não. isso, Brasil. Não, mas enfim. Porque eu sou de 89, né? Fecha parênteses. Mas a região de Kiev, especificamente, era tão disputada por qual razão específica? Na verdade, Ser a capital do Império. Na verdade, assim, ó, ela era a capital do Império, esse principado, depois Império, e depois mudou pra Moscou. Só que isso aqui, se tu olhar bem nesse mapa que eu demoli, por favor, alguém traz um melhor. Alguém traz um melhor, se tu olhar bem, ela é o último país que separa a Europa civilizada da Ásia, que nós não sabemos o que é. Exatamente o ponto que eu iria chegar. Ó, ela é a fronteira, olha aqui, ó. Não posso continuar riscando, porque senão eu sei onde vai terminar. Ela é o último país que separa a Europa civilizada, né? Olha, nós éramos o Império Romano, sabemos o que acontece, escrevemos latim, do que nós não sabemos o que é, sei lá, que essa gente aqui pra lá. Pra lá os caras vêm a cavalo com uma foice e matam as pessoas, entendeu? Então ela é a última fronteira. Então isso aqui vale algum poder, porque ela é a Certo. última fronteira. Ok. E os caras expandindo. Isso aqui sempre da Rússia. Quando a Polônia pega um pedaço desse negócio aqui, Império Polonês, o negócio fecha, porque isso aqui fica católico. Agora, puta, cristão ortodoxo vai se incomodar pra caralho. Como Por causa da cruz aí, pois é. mas isso aqui vira católico. Aí começa... E não só vira católico, como começa uma certa identidade de habitação, etc e tal, e começa toda uma lógica, tá? Depois, quando esse... Eu tô dando muitos saltos históricos Claro. isso aqui, pelo Não, amor de mas Deus. esse é Cada o vez que eu falo, intuito. pulo 200 anos, né? Aham. Depois, quando dá 1917, Primeira Guerra Mundial, que todo mundo hoje fala, a Ucrânia é o buffer, mas aí eu deixo pro Flávio Morgan explicar por que na verdade, a Primeira Guerra tirou o único buffer que a gente tinha aqui, que era o Império Peraí, Austríaco. tirou o único o quê? O buffer lá, aquela região de contenção, digamos assim. Ok. Buffer é quando tem uma terra que protege a tua, entendeu? Tá te segurando ali. É igual como o Isso. gaúcho vê Santa Catarina, que eles sempre falam que é o estado Isso, mais se São importante Paulo do tentar Brasil. invadir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina É um Segura buffer ali. para... Entendi. demora pra chegar. É uma entendeu? vasta região de terra para proteger o Rio Grande do Sul do restante do país. Bacana. Mas então, aí dá a guerra por isso aqui, tá? Tem toda uma história na Primeira Guerra, recomendo que comprem o curso do Flávio aí. Porque
redesenho pra caramba esse negócio todo, tá? Mas aí eu vou trazer essa história daqui a pouco. Na Ucrânia, o que acontece? 1917, talvez vocês se lembrem disso, aí vai depender do quanto são familiarizados. Os comunistas pegam o poder, aproveitando o contexto da Primeira Guerra Mundial, e não sabem muito bem o que fazer, essa é verdade. Eles não tinham um plano tão claro para controlar o maior império do planeta Terra. Então brigando, né? Lenin, Trotsky, Stalin... E aí o que os caras fazem? Bota esse Trotsky de ministro das Relações Internacionais e ele vai negociar com a Alemanha na guerra. E aí ele faz um tratado de Brest-Litovsk, que ele perde o território da Ucrânia, em troca da Alemanha aceitar eles e não estarem a favor dos czares, que nessa época eles já tinham matado. Deixa eu só fazer um parênteses rápido sobre esse tratado de Brest-Litovsk, que é o seguinte: você olha para aquelas monarquias extremamente conservadoras da Europa neste momento, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, não sei mais o que, quando eles assinam a rendição da... Não, na verdade não é uma rendição, né? Assinam um resign da guerra. Como é que eu falei isso? Sei lá, os caras estão lá falando... Desistência. Assim, eu não quero só fazer mais renúncia. parte... Renúncia. Não quero mais lutar. Então, assim, para de... Capitulação. Não é nem capitulação, porque eles não pegam território. Quer dizer, só no tratado que você pega território. É engraçado isso. É só nesse tratado. Cara, o Trotsky chega lá, os caras entregam vinho, uísque, falam, não, vem aqui, senhor Trotsky, não sei mais o quê. Quando a Alemanha e a Áustria perdem, de fato, a guerra para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não sei mais o quê, os caras são tratados como prisioneiros de guerra, tá? Os líderes, o povo do Estado-Maior. Austro-húngaro, assim, de estar em prisão, sabe, daquela prisão medieval, sabe, o cara todo algemado, não consegue nem andar direito, e eles vão negociar dessa forma. Você vê que existe um problema hoje, para quem enxerga tanto direita quanto esquerda, o mundo, simplesmente com esses conceitos atuais, pós-Primeira Guerra, né? Nacionalismo, não sei mais o quê, não, porque eu sou um patriota, por isso que eu sou de direita, não sei mais o quê. E você olhar para o que aconteceu ali, quer dizer, os Estados Unidos estavam muito mais preocupados em tratar bem o Trotsky do que em tratar bem os Habsburgo. Quer dizer, o Habsburgo estava lá acorrentado, em compensação o Trotsky era, não, vem assim, sabe, todo mundo lá diz, nossa, vou conversar com o Trotsky hoje, mas enfim, continua com isso. Eu acho que foi uma das maiores, uma das coisas que mais destruiu a Europa foi esse tratado. Ele perde a Ucrânia, só que aí a Alemanha perde a guerra. Aí a Alemanha perde a Ucrânia, a Rússia pega a Ucrânia de novo. Que não é a Ucrânia, nunca, em nenhum momento, tá? É a Alemanha ou Rússia. A gente só tá usando a Ucrânia por fins didáticos. Para fins da terra. Nunca foi a Ucrânia, sim. Tá. Até agora há pouco. Até a idade do Lucas. Aí o que acontece? Vira a terra desses caras. Holodomor, blá, 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 já falamos disso. Todo o desenvolvimento soviético. 45, Segunda Guerra. Duas potências saem vencedoras, Estados Unidos e União Soviética, divide o mundo em dois, cortina de ferro. Isso aqui continua servindo para esses caras. Isso aqui fica do lado de cada da cortina de ferro. Até isso aqui ruir em 1991, pós-queda do Muro de Berlim em 89, que eu adoro falar o seguinte. Agora entrei numa teoria da conspiração de um autor específico, tá? Fique claro. O que eu vou falar que eu adoro falar que não é o famoso. O que eu vou falar que eu acho que é de verdade é o underground. Todo mundo fala, caiu o Muro de Berlim, aconteceu Chernobyl em 86, 84, 86. Não lembro. 89 caiu o Muro de Berlim, 91 caiu o RSS, que ela tava, foi pressão ocidental e tal, não sei o quê. Não acho isso. Eu acho que a opressão era muito mais interna do que externa. Claro. Todos os lugares começaram a se rebelar. Essa literatura não é tão ocidental, mas todos os lugares começaram a se rebelar e eles começaram a ficar preocupados com a manutenção de território. Então a União Soviética decidiu se reinventar. Não é que ela exatamente continuou o comunismo, não é isso, mas ela decidiu se reinventar e ela não queria perder essa revolução porque seria vexatório. Ela abriu voluntariamente a União Soviética e manteve o controle da Rússia, que era o território maior, mais importante e belicamente muito poderoso. Se vestiu de federação russa e uma coisa meio democracia liberal, olha só, a gente também sabe fazer, coisa que ela já tinha feito em 1905, por sinal, com a fundação da Duma. A Rússia adora esse momento que eles falam, agora nós somos democratas. E aí, 3 anos depois, tu vai ver, eles estão matando os caras que estão discordando e tal. A Duma, para quem não sabe, é o parlamento russo e, assim, todo historiador adora fazer a mesma piada. Eu vi isso em não sei quantos historiadores, né? Que a Duma significa o seguinte... 99% do poder fica com o Tsar e 1% fica com a Duma. E o Tsar tem a última palavra. Isso. Então, pra ele saber o que o povo pensa e perseguir certo as pessoas. Exato. Não errar. É o Waze da perseguição política. Isso, exatamente. É que dentro em algumas instituições agora para dizer que tu discorda claramente deles. Não fale. Não é recomendado. Não é recomendado, tá? Então, isso acontece lá. É igual a eleição na Coreia do Norte lá, que, porra, o cara sempre... Era como meu avô
louco, fazia reunião de família e falava, olha, é só pra saber o que vocês pensam, porque eu já tomei minha decisão e eu só quero ter informação. Ele é Romanov. Eu queria um podcast inteiro só sobre o seu avô, porque é uma figura. Então, o que acontece? Deixa eu só falar uma coisa. Antes de 1991, é o seguinte. Acho que é complexo. Não, é rapidíssimo. É que sem isso, tu vai ver como tudo vai fazer sentido logo, porque eu vou fazer um discurso. Porque eu quero Não falar tem dúvida. agora, aqui, Ucrânia, olha bem pro mapa, tá? Mostra aqui o mapa, ó. Olhando bem aqui para o mapa, se você olhar essa regiãozinha aqui, ó, tá? Estamos olhando pro Mar Negro, Crimeia tá aqui embaixo, tá? É. Certo. Menos. Se você for olhar bem mais bem- tímido. Mais tímido, exato. Se você olhar para essa região aqui, tem um problema. Quando os soviéticos fazem isso ali que o Lucas estava falando ali atrás, ou seja, a Ucrânia agora vai ser um satélite, Belarus vai ser um satélite, Polônia vai ser um satélite, não sei mais o que, Romênia vai ser um satélite e assim por diante, mas sobretudo esses países que eles ficam mais ou menos com uma cara própria, tá? Isso vai gerar um grande problema, que é o seguinte, como o Lucas está dizendo, a Ucrânia não existe. Tá? A Ucrânia, nós falamos sobre a Ucrânia, porque eles têm uma língua própria, porque eles têm, assim, de certa forma, uma etnia interna dentro do eslavismo própria. Tá? Isso é coisa extremamente complicada para um brasileiro entender, porque eu nunca vi um brasileiro que fala assim, ó, 100% da minha descendência é tal. Não existe isso. No Brasil não Nós somos existe. totalmente miscigenados, a gente Todos. aceita isso muito bem. E a gente fala com uma naturalidade. Não é o caso. Não é o caso. Porque o ucraniano, assim, não é que o cara não é miscigenado. Assim, você tá falando assim, o ucraniano ele não casa com negro. Não. Ele não casa com russo. Ele não casa com tártaro, Ele não casa com tártaro. Quer dizer, que é o povo aqui de baixo que tu nem sabe bem como é que é. dentro Sim. do eslavismo, eles não se misturam. Eu não tô brincando. Você vai falar assim, não, mas o cara tem, assim, 1000 anos de gerações na família dele catalogado, que o cara fala assim, não, mas espera aí, se eu vejo um russo na rua, eu atravesso a rua. É tipo Eu o sul não tô da- brincando, É é tipo o isso sul aí. da Itália das antigas, que o cara fala assim, esse é um siciliano, não sei o quê. Esse é um carbonaro, assim por diante. Então, esta região da Ucrânia, essa região, na verdade, boa parte dessas regiões. Mas assim, quando você cria esses estados satélites, você tá falando assim, olha, já que vocês querem tanto, assim, se sentirem Independentes, um pouco representados, vamos dizer assim, vamos dizer que você tem um país. Porque tava na moda, a época do nacionalismo ali na Primeira Guerra Mundial, sabe, quando você tem a Revolução, todo mundo quer ter seu país. Então eu falei assim, tá bom, vou te dar um país, meu amiguinho, só que você reporta a mim. Isso é a mesma coisa que o Putin tá fazendo com a Ucrânia hoje, tá? E aí tem um detalhe, olha para essa região aqui de novo. Quando você teve essa criação desses estados satélites, acho que o Lucas vai colocar exatamente onde que eu tô pensando aqui. Não. Aqui? É. Aqui, ó. Aqui, essa região, assim, bem aqui embaixo, bem perto da Crimeia, tá? A Crimeia aqui e o Mar Negro aqui, bem perto da Crimeia. Você tem alguns portos. Ah, sim. Odessa, sobretudo, aqui, ó. Odessa, esqueci o nome do outro, que é Solopelov, esqueci lá. Mas você procura isso aí, você vai achar rapidinho. Sobretudo o porto de Odessa. Ele é um porto russo. Tá? As pessoas dessa região falam russo. Elas se consideram russos, etnicamente russos. Isso que eu tô falando, os caras não se misturam. Ele fala assim, não, mas eu sou russo. Eu tô aqui na Ucrânia, mas eu falo russo dentro de casa. Eu só falo ucraniano na rua, quando eu preciso negociar com alguém. Isso aqui é tudo russo.